o Estado de São Paulo teve um índice de arrecadação muito alto, inclusive o argumento que ele utiliza sobre ferir a lei de responsabilidade fiscal também não prospera, tendo em vista que os policiais civis estão enfraquecidos em razão das aposentadorias. Nós temos hoje um déficit de cerca de 14 mil policiais. Então, se hoje o governador nomear os candidatos classificados, bem como os remanescentes, não irá suprir essa defasagem. Nós sabemos, e foi noticiado amplamente na mídia, que o número de latrocínios, estupros e roubos cresceu em 57,14% no nosso estado. Esses números eles foram informados pela Secretaria de Segurança Pública e foi amplamente divulgado no SPTV, na Veja São Paulo. Então, o que acontece? Hoje nós temos uma polícia civil sem capacidade de investigação. Está totalmente enfraquecida, deteriorada. Por quê? Simplesmente não temos pessoas nos DPs que estão fechando. Não existe expediente noturno. Os IMLs também não possuem efetivo. As autópsias, as necrópsias, elas estão todas em atraso. As delegacias, o cidadão não consegue fazer um BO em menos de 2 horas. Existem filas intermináveis. Gostaria também de fazer referência ao movimento de paralisação da Polícia Civil, que paralisou o expediente durante 1 hora para chamar a atenção da sociedade para a precariedade do problema que eles estão enfrentando, onde todas as delegacias elas paralisaram. Então, o nosso objetivo aqui é a nomeação da integralidade, incluindo os candidatos remanescentes. Até porque a nomeação de todos esses candidatos arquiva o processo administrativo que foi instaurado pelo governador para exonerar os peritos portadores de necessidades especiais. Então, hoje, a nossa grande preocupação é que o dinheiro público que foi investido nesses portadores de necessidades especiais, que estiveram na Cadepol em treinamento, não seja desperdiçado. Nós não queremos que o dinheiro público vá para o lixo. Essas pessoas, elas atualmente estão servindo a população, eles elaboram laudos, eles são úteis, apesar de suas deficiências. Eles estão sendo eficientes para a sociedade, eles estão suprindo parte da defasagem com a pequena parcela de nomeação, porque são 32 peritos portadores de necessidades especiais que foram nomeados e que estão para serem exonerados por ato do governador. Bom, é isso que eu tenho para dizer. Muito bem, obrigado, Andresa. Então, vou passar a palavra para o doutor Fabrício Bolzan. Deputado, inicialmente, boa noite, colegas da mesa. Parabenizo, mais uma vez, a pronta iniciativa em nos atender, porque realmente a situação é teratológica, é gritante. Numa polícia civil tão defasada, tão carente de pessoal, vem o governador do estado e quer anular a nomeação de 32 policiais que, neste momento, estão trabalhando e estão contribuindo, na medida do possível, por uma polícia melhor. Então, um concurso de 2013, que foi homologado no ano de 2015 e que deu posse a 112 candidatos aprovados, sendo 32 desses 112 portadores de necessidades especiais. E agora vem o governador querendo anular sobre um fundamento de nomeação irregular, de quebra na ordem da nomeação. Nós temos a honra de defender 7 desses 32 portadores de necessidades especiais. Apresentamos memoriais ao órgão especial do Tribunal de Justiça, do qual encaminhamos uma cópia ao nosso deputado. Fizemos a defesa administrativa de 7 desses portadores de necessidades especiais, policiais atuantes e eficientes, e nós temos a plena convicção da regularidade na nomeação deles. Por um motivo muito simples. O que diz a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior? Fica reservada à lei
estabelecer um número de vagas em todo o concurso público que deve ser reservado aos portadores de deficiência. A Lei do Estado de São Paulo, Lei Complementar 683 de 92, estabelece que 5% das vagas devem ser reservadas aos portadores de necessidades especiais. Esses candidatos, os 32 aprovados e nomeados, eles fazem parte, deputado, desses 5% previstos em uma lei. Só que se nós pudéssemos resumir o direito numa pirâmide, tem o topo da pirâmide a Constituição, abaixo temos as leis, e abaixo das leis nós temos atos administrativos, como 2 decretos. Decretos que, na nossa visão, são decretos ilegais e inconstitucionais. Por quê? O objetivo da Constituição é incluir, por isso que reserva vagas às pessoas portadoras de deficiência. E aí vem um decreto e discrimina como nomear as pessoas portadoras de deficiência. Então diz o decreto, a 5ª vaga vai para o portador de deficiência. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª para a lista geral. 5ª para o portador de deficiência. Depois ele volta novamente só na 20ª vaga. Depois na 50ª. Depois na 70ª. Ora, esse é um decreto evidentemente discriminatório e inconstitucional. Porque o objetivo da Constituição, eu repito, com a reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência, é um objetivo de inclusão social. Não é possível a sociedade admitir um decreto hoje que vem e discrimina a forma de nomear. Então, na nossa visão, primeiro ponto, regularidade na nomeação desses 32 policiais, porque a Constituição remete à lei, o percentual de vagas reservadas, e a Lei do Estado de São Paulo fala em 5%. Qualquer decreto regulamentador da lei, e regulamentador não pode ser contra o teor da lei, tem que simplesmente regulamentar aquilo que está previsto na lei e previsto na Constituição. Qualquer decreto que venha discriminar esse momento de nomeação dos portadores de deficiência, na nossa visão, é um decreto ilegal, é um decreto inconstitucional. Outro ponto muito bem levantado pela doutora Andresa. Esses candidatos que hoje são objetos de processo administrativo de nulidade da nomeação deles, além da repercussão interna na polícia, porque dentro da polícia, quando chega um processo administrativo contra policial, todo mundo já olha torto, pensando no que? Esse aí cometeu alguma irregularidade. Além desse absurdo que aconteceu com os portadores de deficiência, esses portadores de deficiência já estão trabalhando, eles foram nomeados e tomaram posse em março. Fizeram a academia de polícia. Houve um investimento público, do dinheiro público, na formação desses policiais. Como que essa sociedade vai admitir, numa polícia tão carente de recursos financeiros, que é um dos fundamentos do governador, o governador não quer nomear todos os aprovados, que deveriam ser nomeados, tamanha a carência de pessoal na Polícia Civil de São Paulo, sob o fundamento de não posso gastar dinheiro, não temos dotação orçamentária. Não podemos, então, sociedade, admitir a exclusão de 32 policiais devidamente formados e que já estão trabalhando há meses na Polícia Civil de São Paulo. Então, temos aqui uma questão, aí sim, de responsabilidade fiscal, caso sejam exonerados, caso seja anulada cada uma das nomeações desses policiais. Digo mais, caso de improbidade administrativa, deputado, porque não é possível mal gerir o dinheiro público dessa forma. Se tinha esse decreto desde 2013, desde 2014, como que o governador, então, não sabia da existência desse decreto? Então, ele tanto sabia e considerou irregular e inconstitucional que fez a nomeação correta dos portadores de necessidades especiais. Aí, o que aconteceu? O que chamou a atenção dele? Alguns candidatos dessa lista de aprovados na Polícia Civil, no direito deles de buscar a nomeação deles, foram aprovados, muitos dentro do número de vagas, começaram a impetrar mandados de segurança buscando a nomeação deles. E isso implicaria diretamente onde? Naqueles que foram nomeados e que são portadores de necessidades especiais. Por quê? Para entrar determinados candidatos, eles iriam postular, por exemplo, a 5ª vaga, a 6ª vaga, a 20ª vaga, que foram dadas a quem? Aos portadores de necessidades especiais. Então, mandados de segurança foram impetrados,
buscando a nomeação de outros candidatos aprovados. Isso afetaria diretamente os portadores de necessidades especiais, e aí despertou a atenção do governador. Puxa vida, realmente tinha um decreto aí que dizia de uma ordem discriminatória dos portadores de necessidades especiais, então foram irregulares essas nomeações. O governador coloca isso nas informações do mandado de segurança. Ele antecipou a decisão do processo administrativo. Em resumo, deputado e colegas, esse é um processo administrativo nulo. O processo administrativo, há muito tempo, deixou de ser um processo meramente pro forma. O direito ao contraditório e ampla defesa é um direito fundamental de cada cidadão, artigo 5º da Constituição Federal. Não é simplesmente um processo, olha, abre prazo, se manifesta aí, só para dizer que eu abri prazo para manifestação. A sociedade não pode mais aceitar isso. Direito ao contraditório e ampla defesa é o efetivo direito ao contraditório e ampla defesa. Se ele for contra as manifestações trazidas pelos policiais portadores de necessidades especiais, ele tem que fundamentar e rebater uma a uma, porque a decisão administrativa tem que ser motivada. O erário público, como o próprio nome diz, é nosso. Res pública, coisa pública, é nosso interesse, é o interesse da sociedade. A sociedade não pode mais aceitar atividades arbitrárias do poder público sem fundamentação na nossa Constituição Federal. O processo administrativo hoje instaurado contra os 32 portadores de necessidades especiais é um processo nulo. Por quê, deputado? O governador já antecipou a decisão dele. Está nos autos desse mandado de segurança que eu trouxe os memoriais para o senhor, que, aliás, foi favorável, ainda que reflexamente, a quem? A manutenção dos portadores de necessidades especiais, porque ele não aceitou a nomeação daqueles que queriam entrar no lugar destes que já estão trabalhando. Então, veja, além da regularidade na nomeação, além de um processo administrativo nulo, além do gasto público com a formação desses 32 policiais, e nós pedimos isso na defesa do processo administrativo, que o governador especifique quanto foi gasto com cada um desses 32, porque isso é dinheiro público, e ele tem que prestar contas perante a sociedade. Que mais? Segurança jurídica, deputado, se me permite. Quando nós falamos no princípio constitucional da segurança jurídica, os governantes, os administradores públicos, eles têm que ter o cuidado de garantir a estabilidade às relações sociais. Não pode sair um edital de concurso público com 447 vagas e simplesmente não chamar ninguém, ou chamar alguns. Não, o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Recurso extraordinário 598.099, aprovado dentro do número de vagas, tem direito à nomeação. E isso tem a ver com o que a doutora Andresa falou no começo da explanação. Então, veja, há uma polícia deficiente, há vagas em aberto, existem candidatos aprovados, a sociedade está carente de uma polícia efetiva, de uma polícia que consiga fazer a sua função social, e o governador não nomeia. Então, segurança jurídica, na vista dos candidatos aprovados, nomeados, dos policiais que hoje estão trabalhando e com medo de serem exonerados amanhã, isso viola frontalmente o princípio da segurança jurídica. Foi criada uma expectativa legítima a eles. Eles foram nomeados, fizeram academia, estão trabalhando, muitos pediram exoneração de cargos anteriores. Olha a irresponsabilidade, deputado, numa situação como essa. Imagina agora a situação de que policiais exonerados amanhã pediram exoneração de cargos anteriores e vão ficar como? Na rua? Com a polícia carente de efetivo, de pessoal como está hoje? Outro ponto importante, consequência da segurança jurídica, é o chamado ato jurídico perfeito ou teoria do fato consumado. Já consumou o fato. Se teve alguma irregularidade, vamos pensar, apenas a título de argumentação, se teve alguma irregularidade na nomeação, na ordem de nomeação, pensando naquele decreto inconstitucional que eu citei agora há pouco, deputado, ainda assim, o fato de estarem trabalhando hoje forma a teoria do fato consumado. Consumou aquela irregularidade. A administração não tem a obrigação de anular
aquilo que ela entende legal. Não, ela tem que analisar os fatos e verificar o que é melhor, anular aquilo que é ilegal ou convalidar aquela falha, aquele vício, regularizar aquele vício. Uma das formas de regularizar seria o que a doutora Andressa falou no começo da explanação: nomeia todo mundo. Nomeia todo mundo. A polícia precisa da nomeação integral, então nomeia todo mundo. Supra essa necessidade de interesse público, de interesse social, e deixa de afetar os portadores de necessidades especiais, policiais que estão trabalhando nas mais diversas regiões do nosso estado de São Paulo. Então, deputado, para finalizar a minha explanação, além de tudo isso que nós pontuamos, regularidade na nomeação deles, decreto ilegal e inconstitucional, dinheiro público investido na formação desses policiais, carência de pessoal e impossível admitir tirar 32 policiais de uma carreira tão defasada no tocante ao pessoal. Além da segurança jurídica, ato jurídico perfeito, teoria do fato consumado, o deputado lembrou muito bem. O deputado lembrou muito bem que o ano passado foi editado no nosso país o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. O deputado lembrou muito bem da Corte Internacional de Direitos Humanos, porque antes de vir a lei ao nosso país, existe um tratado do qual o Brasil é signatário defendendo portadores de necessidades especiais. Nós não podemos admitir, deputado, colegas da mesa e sociedade do Estado de São Paulo, nós não podemos admitir a violação a dois instrumentos tão importantes da nossa legislação e da legislação mundial. Não podemos admitir a violação ao Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, que eu prefiro chamar, e chamo nos meus livros e nas minhas aulas, de Estatuto da Acessibilidade, porque não é portador de deficiência. Todos aqui são mais do que eficientes, que os digam as Paralimpíadas que vieram agora, são mais do que eficientes. Então, eu chamo de Estatuto da Acessibilidade e também o Tratado Internacional que preserva pelos direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. Qualquer atuação visando a exoneração desses 32 policiais civis, peritos da Polícia Civil, portadores de necessidades especiais, qualquer decisão nesse sentido, estimado deputado que nos recebe aqui hoje, viola a ordem dos direitos humanos internacional. Com isso, eu encerro a minha explanação. Estou convicto, agora mais ainda com o apoio do deputado, com o apoio da sociedade, nas nossas defesas. Estou convicto que o máximo que vai acontecer é a nomeação dos demais. Agora, tirar quem já está trabalhando dentro de uma polícia tão deficitária, isso é inconcebível. Com certeza. Muito obrigado, doutor Fabrício, pela sua lúcida e clara explanação e didática também, porque nós entendemos perfeitamente as suas argumentações, né? Só uma pergunta que eu não entendi: quantas pessoas foram chamadas nesse cargo agora, nesse que vocês entraram? Se me permite, deputado, total? são 447 vagas que foi aberto no edital 2013, 112 candidatos aprovados e nomeados, que estão trabalhando. Desses 112, 32 são portadores de necessidades especiais. Qual foi a alternância entre um com necessidade especial e não? Qual foi a lógica? O governador chamou 5%. Então, ele chamou 5% da lei, que a lei determina, de portadores de necessidades especiais. Chamou na frente dos outros ou não? Não, chamou nesse lote de 112. Sim, chamou de acordo com a classificação. Exatamente, seguiu a ordem. Então, assim, eu penso que são duas listas. Uma lista geral e a lista dos portadores de necessidades. E dentro da lista ele chamou 5% previsto na lei. Sem violar qualquer ordem de lista alguma. Que é o correto, que foi o correto. E ele está ressuscitando um decreto que é inconstitucional. O decreto que afronta a legislação. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos só ouvir vocês. Eu queria que vocês se apresentassem, só para... Bom, boa noite. Boa noite a todos, né? Meu nome é Nilson, perito criminal agora nomeado. Eu estou no interior de São Paulo, em Ourinhos, dá 400 quilômetros daqui. Eu fui nomeado também nessa leva e... Está trabalhando lá? Estou trabalhando lá em Ourinhos. Fiz os 4 meses de academia aqui em São Paulo. 4 meses? 4 meses de academia. Quer dizer, tive que ficar longe da minha família, tive que alugar aqui todo aquele procedimento difícil para nós.
E eu também era funcionário público da educação. Tive Era que professor também, nosso colega? gerente de organização. É mesmo, estava na escola. Gerente de organização escolar. Então, tive que exonerar para entrar nesse cargo. Estava tudo normal e, de repente, aconteceu isso aí. Veio esse processo administrativo contra nós. Fomos chamados de surpresa, sem um preparo, nada, e vocês estão na rua. Então, imagine a situação como que ficou, eu digo, até moralmente para a gente. Foi muito difícil, foi muito pesado. Encarar os nossos amigos lá do trabalho, porque eles estão pensando que a gente está bandido, entendeu? Quem recebe processo administrativo é só quem faz coisa errada, entendeu? E Ao entrar, já estão estigmatizados. já estão estigmatizados. E a gente, família, tem todas as contas, toda a situação que você tem um preparo, né? Eu estava num cargo estável, o Fábio também, então, de repente, você vai para outro cargo pensando, continuo na estabilidade, tudo, fiz um concurso e, não, agora vocês não estão mais. Então, isso foi muito, e está sendo ainda, muito difícil para nós, foi muito complicado. E com essa deficiência que está, e a gente está dando conta normalmente, fica muito complicada essa situação. Não, o negócio também não é só... Fábio, né? Seu nome? Meu nome é Fábio, perito criminal aqui de Guarulhos. Não é também o nosso lado que está sendo prejudicado, né? Eu sou policial há 14 anos, eu troquei de carreira agora. Qual né? que era a sua carreira anterior? Era a de necropsia do ML, que é um lugar também bem deficiente, né? Como todos da polícia, né? Mas o primordial, eu sempre trabalhei assim, eu sou muito Caxias, falando bem grosseiramente, né? Mas a perícia já demora demais, ainda mais em Guarulhos, que é uma região muito grande que atende Bom Sucesso, o Jafraco da Rocha, o Morato, né? Então, existem lugares que demoram 2 dias para nós atendermos, porque eu tenho que colocar numa lista de preferência, eu tenho que dar preferência para aquele que tem vítima, né? O acidente de trânsito na Dutra, na Fernão Dias. Agora, aquela perícia que fica na periferia demora até 24 horas para ser atendida. Então, assim, já está muito deficiente o atendimento ao povo, né? A sociedade. Então, se tirar, fica mais ainda. Estamos nos desdobrando para trabalhar nos lugares, né, hoje em dia. Como o Nilson falou, né, o mundo desabou, né, na nossa cabeça quando recebemos essa notícia. Né, porque eu era 14 anos funcionário, tem uma lei diferenciada para a gente. Quando eu entrei em 2002, falei com o nosso advogado, doutor Bolzan, aqui, pô, se nós sairmos, a gente perde esse direito. Depois, se caso voltar, entrar na lei nova. Então, o prejuízo é muito grande. É muito grande mesmo, entendeu? O prejuízo. Então, assim... Estamos trabalhando normalmente, porém com a cabeça, né, em outro lugar, né? Vocês foram comunicados quando desse processo administrativo? É recente? Foi agosto. Foi em agosto agora. Chegou o processo em agosto. Assumiram quando o cargo? Assumimos em 23 de março. 23 de março. 22, 23 de março. Entendeu? Foi o que o doutor falou, né? Se o governador tivesse conhecimento, né, que falasse antes, né, não deixasse transcorrer como transcorreu. Né? A gente pedia exoneração dos cargos, tudo para depois... Na verdade, pessoal, assim, está muito claro o que vocês colocaram aqui, é muito justo. E, na verdade, não há necessidade o governo não tem que mexer nisso, porque já está consolidado o processo de vocês, não há necessidade, não houve nenhuma injustiça em relação aos outros candidatos. Vocês estão dentro da lei, não há nenhum tipo de injustiça. Na verdade, é o que vocês colocaram, o que nós estamos defendendo. O governo tem que continuar fazendo a chamada dos outros aprovados. Isso vai solucionar o problema. Essa é a nossa grande luta aqui, inclusive, acho que a gente... se afina com vocês, assim, tem uma afinação, porque a nossa luta aqui é derrubar o decreto do Alckmin e pressionar pela imediata chamada dos concursados. Agora há pouco, antes de, há umas 2 horas atrás, ligou uma pessoa não sei o nome dela, em nome da Segurança Pública, da Secretaria, dizendo que haverá chamada, porque nós convidamos as pessoas do governo para virem. Ela falou, não vou poder ir, mas pode avisar as pessoas que haverá uma nova chamada. E a Andresa me confirmou agora, que também ouviu falar, não foi? Que haverá uma nova chamada. No caso, nós estamos ouvindo boatos a respeito da nomeação há algum tempo. E até o presente momento, só foram nomeados 25% dos candidatos. Exatamente, mas agora... Nós necessitamos da nomeação na integralidade. Nós não precisamos somente
de 25%. Nós precisamos dos classificados e dos remanescentes. Nós lutamos pela nomeação na integralidade. É isso que nós queremos. Sim, sem dúvida. Eu acho que é isso. Vamos continuar pressionando aqui junto com os outros servidores pela chamada imediata de todos os aprovados. E o caso de vocês, que é um caso mais específico aqui, que já tem esse processo administrativo, nós vamos acionar o governo, nós vamos pressionar pela Assembleia Legislativa, o governador, secretário de Segurança Pública, secretário de Gestão e talvez entrar com uma representação no Ministério Público também, se for o caso. Vamos estudar melhor isso, viu, doutor Fabrício? Se é o caso, nós assinamos aqui, junto com vocês, uma representação no MP, usando o Estatuto do Deficiente, usando toda essa legislação, né, utilizando inclusive a peça que você já construiu aqui. Eu acho que tem elementos aqui para você acionar, para pressionar o governo. Sem dúvida. Acho que é isso que dá para fazer de imediato aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo, para fortalecer a luta de vocês, né, para dar um suporte político aqui pela LESP, para que o governo perceba que vocês não estão sozinhos também, que tem um suporte aqui, que isso já está na LESP, já está se tornando público, porque o medo do governo é que isso venha a público, né? Ele cometeu um erro duplo, porque primeiro esse decreto não deveria existir dessa maneira. É de 2013 o decreto? Reformado em 2014. É um De absurdo, 13 em um 2014. decreto inconstitucional, discriminatório, que tem que ser, inclusive, eu vou pegar o número, Perfeito. vou apresentar também aqui um PDL, Perfeito. um PDL para revogá-lo. São dois, né? É um só. Não, Ele ele é de foi- 2013 assim, foi alterado em 2014. Então, eu vou pegar o número, Eu tenho vou ele. pedir para a nossa assessoria jurídica apresentar um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, revogando, anulando esse decreto, porque ele afronta a legislação, afronta a Constituição Federal. É uma outra forma de luta. Foi bom que vocês trouxeram esse caso, porque nós desconhecíamos esse decreto e o caso de vocês, que estava invisível. Exatamente. Estava invisível, agora não está mais, porque tá, a TV Alesp está transmitindo ao vivo aqui, muita gente está assistindo, e nós vamos dar repercussão aqui dentro da Alesp também. E se me permite, deputado, até dentro desse processo administrativo, a própria Polícia Civil é favorável à manutenção desses Deles. policiais. Então é importante realmente mostrar para a sociedade que não são só os interessados diretos em não perder o cargo, mas a Polícia Civil, pelos seus representantes, já manifestaram isso, inclusive nos autos do processo administrativo. Eu trouxe uma cópia para o deputado, pela manutenção, acolhendo as nossas alegações e pela manutenção desses policiais portadores de necessidades especiais. Com toda essa deficiência que existe de quadros, de funcionários, é um absurdo eles demitirem vocês agora, nesse momento. Vocês me disseram, você falou do curso que você fez, né? De 4 meses, vocês fizeram um curso. 4 meses, Quando que vocês ingressaram no curso e quando que terminou? O curso começou dia 23 de março. Dia 23 de Da março. posse. No dia da Acabou posse. no finalzinho de agosto, se não me engano, né? Isso, dia Começo de agosto. No comecinho, dia Como- 28 de Acabou. Você tomou posse e já começou o curso. Isso. No outro dia começa o curso. Já começa quando no toma outro posse. dia. Entendeu? Ah, tá. E aí vocês começaram a trabalhar em que mês mesmo? Agosto. Em agosto. Em agosto que vocês ingressam A gente vai mesmo. pra- Certo, cada um. Começamos a trabalhar, se não me engano, passaram-se 2 semanas, chegou o processo Ah, administrativo. tá. Quer dizer, um absurdo. Foi isso mesmo. Teve todo esse investimento, criou-se uma Que expectativa. não é barato, É. não é barato. Entendeu? Vamos encaminhar dessa maneira, tá bom? Acho que é o primeiro passo. Depois nós vamos estudar Agradecer. outras medidas, mas esse é o primeiro momento. É isso que nós vamos fazer aqui pela Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Agradecemos, parabenizar Agradeço. também a organização do movimento, a Andresa, que tomou a iniciativa, que nos procurou e insistiu muito para que nós, enfim, realizássemos esse encontro aqui. É um encontro preliminar, né? O primeiro passo. Nós vamos dar outros também junto com Perfeito, vocês e conte acompanhar o processo. Parabéns, viu, doutor Fabrício, Obrigado, pela sua deputado. intervenção, pela sua peça jurídica e pelo que eu Não, vi aqui. não. Vocês estão em boas mãos aqui, né? Um obrigado, grande deputado. jurista aqui, O que me dando deixa todo o mais suporte tranquilo, para vocês. entendeu? Um grande Que me jurista. Tranquilizou mais. um pouco a gente, foi isso Exato. aí. Ah, Estou convicto da tese. Eles estão muito, muito corretos onde estão, não deputado. tem, É um Bom, absurdo. pessoal, quero agradecer. Então está Agradeço. encerrada a nossa audiência pública de hoje. Muito Muito grato, obrigado. agradeço. Parabéns Obrigado, pela deputado. mobilização. Obrigado. Deputado. Isso aí.